Livro de Lucas, capítulo de número 19, sem perda de tempo. Versículos 1 ao versículo 10. Jesus entrou em Jericó e ia passando pela cidade. Sucedeu que um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos cobradores de impostos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Portanto, correu diante e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava a ponto de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de me hospedar em tua casa. Então ele desceu depressa e o recebeu muito feliz. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para se hospedar com um homem pecador. E Zaqueu em pé disse ao Senhor: veja, Senhor, vou dar aos pobres a metade de meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, devolverei quadruplicado. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, já que também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia se perdido. Voltando ao texto, o epígrafo, o comentário, a narrativa diz: Jesus e Zaqueu. O tema para esta palavra é: onde Jesus chega, muda a história. Por que onde Jesus chega, muda a história? Livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, os 28 capítulos, fala sobre os milagres de Jesus. Livro de Marcos, o primeiro evangelho, o primeiro evangelista, fala sobre os milagres de Jesus. Livro de Lucas, 24 capítulos, fala sobre os milagres de Jesus. Por onde Jesus passava, maravilhas aconteciam. Por onde Jesus passava, milagre acontecia. Por onde Jesus passava, críticas apareciam. Por onde Jesus passava, murmurações aconteciam. Por onde Jesus passava, a mentira batia em retirada. Por onde Jesus passava, os leprosos eram curados. Por onde Jesus passava, os mentirosos começavam a viver a verdade. Por onde Jesus passava, os cegos enxergavam, os mancos andavam, rebancarabassúria, manarabaxéria. E por onde Jesus passa, algo novo acontece. O versículo de número 1, para prestarmos atenção, diz:
Jesus entrou em Jericó. Jesus entra. Quando Jesus entra, algo novo acontece. Mas o que acontece? O comportamento muda. O posicionamento muda. O português muda. A voz muda. A unção muda. A posição muda. Mas quem era Jesus? Filho de Maria. Filho de José. Irmão dos seus irmãos. Os irmãos, ignorem um pouco as vozes que estão ouvindo, porque minha janela está aberta e eu estou filmando daí para cá. Porque se eu filmar daí para lá, a claridade não deixa os irmãos me verem. Mas, voltando ao assunto, quem era Jesus? Quem mencionava Jesus? Quem começou a anunciar sobre Jesus? Foi João Batista, a voz do que clama no deserto. Qual era a pregação de João Batista? Para quem estava fora, para quem não era convertido, para quem não lia a Bíblia, para quem tinha só o nome. Qual era a pregação de João Batista? João Batista pregava para quem ainda não tinha Jesus. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para quem não tinha Jesus. Mas para quem tinha Jesus e não vivia o que Jesus pregava. Essa foi a pregação de João Batista. Para quem estava fora, arrependei-vos. Para quem estava dentro, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Endireitai as vossas veredas, para o vosso Senhor passar. Qual era a pregação que ele fez para Herodes? Herodes, não é lícito tomar a mulher do teu irmão por esposa, porque isto é adultério. Evangelho é isso. Mas deem atenção para quem vos fala. Lá fora não tem problema. O que importa é daqui para dentro. Lá fora tem de tudo. Mas aqui dentro tem palavra. Qual era o comportamento de Jesus? Onde Jesus chegava, milagres acontecia. Os jovens o respeitavam. Os jovens o reverenciavam. Os jovens o glorificavam. Mas qual era o comportamento de Zaqueu? Publicano, chefe dos publicanos, cobrador. Quando o governador mandava cobrar
Zaqueu cobrava 2, porque queria ficar com um para si. E o que é isso? Corrupção. Corrupção. E o que é corrupção? É engano. E onde é o lugar do corrupto? O corrupto, se não se arrepender e se não se converter, o seu lugar é no lago de fogo. Zaqueu era publicano. Zaqueu era corrupto. Zaqueu era enganador. Zaqueu era mentiroso. Mas quando Jesus chegou, ele mudou a história de Zaqueu. É dessa forma. Minha mãe tá aqui fora, tá mandando eu falar baixo, mas quando o pregador ele prega, ele grita, ele fala baixo, seja do que for, mas é a palavra. Jesus e Zaqueu. Versículo 2. Sucedeu que um homem chamado Zaqueu, que era um chefe dos cobradores de impostos e rico. Mas o que fez Zaqueu se tornar um homem rico? Tirava daquilo que era dos pobres e tomava para si, depositava para si. Quem fez isso também? Saul. Saul também fez isso. No livro de 1 Samuel, vai falar que Saul é ungido a rei. Saul governa Israel. Mas Deus manda Saul fazer algo. Saul pega e faz outro. O que é isso? Desobediência. Quando Deus manda você pregar para o teu vizinho, falar de Jesus para o teu vizinho, e você não fala, você é desobediente. E os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus. Quem procurava ver quem era Jesus? Quem procurava era Zaqueu. Porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu estava cansado de ser mentiroso, estava cansado de ser corrupto, estava cansado de ser ladrão, mas queria mudar a história. E uma palavra eu te digo, você que me ouve aí no YouTube, ou seja no Instagram, ou seja no Facebook, o que eu tenho a te dizer é isso, e sou verdadeiro. Pastor não muda sua história, homem não muda sua história, mas Jesus, ele muda. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Quem era essa multidão? Tinha multidão que era joio, mas tinha multidão que era trigo. Qual é a multidão do joio? É aquele que quando você tem um sonho, ele olha para você e diz, não vai dar certo, você não vai conseguir, ninguém vai lhe apoiar, ninguém vai lhe respeitar. Mas qual é o grupo do trigo? Eu acredito no seu sonho, eu acredito em você, você vai conseguir, eu vou te ajudar, pode contar comigo. Versículo 4. Portanto correu diante
e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava a ponto de passar por ali. Vamos lá, entrar em detalhe. Versículo 4, a parte A. Portanto, subiu a um sicômoro. O que é sicômoro? Era uma figueira brava. Era uma figueira de espinhos. Vamos trazer para o lado de cá. Vamos trazer para a atualidade. Vamos trazer para o Nordeste. Eu acho que poderia ser um pé. Poderia ser um pé de jurema. Mas estava sem as folhas. Estava cheio de espinhos. Mas mesmo para encarar os espinhos, mesmo para encarar a dor, Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quer ver quem é Jesus? Encare os espinhos, encare a dor, mas não desista. Siga em frente. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de me hospedar em tua casa. A parte A. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, para observar como o pensamento de Jesus é um e o nosso pensamento é outro muito diferente. Se fosse para nós, se fosse algum de nós, nós olhávamos e dizia: ladrão, corrupto, mentiroso, safado. Mas Jesus, ele chamou pelo nome e ele disse: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, desce. Creio eu que Zaqueu logo não queria descer, porque ele poderia dizer: Senhor, eu não sou digno de estar aos teus pés, eu não sou digno de te seguir, eu não sou digno de te aceitar, eu sou corrupto, eu sou ladrão, eu sou mentiroso. Mas Jesus disse: eu não quero saber da sua antiga história, eu quero fazer uma nova história sobre a tua vida. Lugar de pregação não é só na igreja. Pode pregar no trabalho, pode pregar em casa, pode pregar para os amigos. E pode pregar também para o seu patrão, que muitas vezes é ignorante com você. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Porque ele pediu para Zaqueu descer. Onde era que Zaqueu estava? Estava naquele sicômoro. Ele estava naquela árvore. E ele também estava daquela forma, passando por uma dor. E o único que é consolador, o nome dele é o Espírito Santo. O nome dele é Paracletos, paracletologia. Espírito Santo da falsidade? Não. Espírito Santo da verdade. Viva a verdade. Pregue a verdade. Ande com pessoas que falem a verdade. Porque Jesus pediu para ele descer. Uma revelação aqui.
Jesus pediu para ele descer. Sinônimo de humilhação. Da mesma forma que ele humilhou os pobres, ele se humilhou perante Jesus. Ele se ajoelhou perante Jesus. Versículo 7. Vamos entrar numa área boa aqui, ó. Versículo 7. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para se hospedar com um homem pecador. Vamos lá, parte A. Ao ver isso, por que ao ver? Todos te veem, todos te observam, todos veem aquilo que você fala, todos veem aquilo que você faz. E murmuravam. O que é murmuravam? Maldiziam, falavam coisas más. E quem eram esses que diziam? Os fariseus. Quem é fariseu? É aquele que está dentro da igreja, mas não trabalha para a igreja, trabalha para o diabo olhando para o erro do próximo. Vive infernizando. Vive infernizando a vida daquele que ora, daquele que lê a Bíblia. Minha mãe tá tiririca lá fora, mas eu não vou parar não. Todos murmuravam. Em verdade te digo, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Isso é palavra do homem. Mas também eu vou lhe dizer algo que é dessa forma. Não tem problema nenhum você andar com jovens, mas não ser como jovens. Como assim? Não, meus amigos jogam bola, mas minha religião proíbe de eu jogar bola. A bola foi feita por quem? Pelo homem. Não tem problema nenhum você jogar bola, mas também tem que vigiar no verbo. Porque em Tiago fala dizendo: aquele que freia a língua é tido por sábio, porque a língua tem mais poder do que tudo. A língua tem poder. Mas todos murmuravam, reclamavam, apontavam, criticavam. Mas Jesus não criticou. Vou dar um pulo aqui. Versículo 8. E Zaqueu, em pé, disse: Senhor, veja, ou seja, escute, me ouça, eu tenho uma nova proposta. Pode falar, Zaqueu, eu estou ouvindo, estou aqui para falar, mas também estou para ouvir. Eu estou também para lançar no inferno e também para lançar no céu. Jesus tem poder. E disse: vou dar, olha só, vou dar aos pobres a metade de meus bens. E se em alguma coisa defraudei, devolverei quadruplicado. Como assim? Se eu tirei algo do norte, vou devolver para o norte. Se eu tirei algo para o sul, vou devolver para o sul. Se eu tirei algo do leste, vou devolver para o leste. Se eu tirei algo do oeste, vou devolver para o oeste. Nada vai faltar. Olha só como é roça igual a Eliseu Rodrigo. Olha só como é top. Jesus disse, hoje. O que ele disse? Hoje. Vamos lá. Hoje. Olha só. Hoje veio salvação a esta casa. Já que também ele é filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Qual é a personalidade de Abraão? Homem de fé. Abraão era um homem rico. Abraão foi um homem próspero. Porque o Senhor prometeu. Gênesis capítulo 12, versículo 3.
que o Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem. Mas tem uma vírgula. E Deus também diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ô glória! Tô quase terminando. Jesus disse: ó, hoje veio. Não é amanhã. Não é o mês que vem. Não é semana que vem. Se você tiver de se consertar perante o Senhor, se converte hoje. Leia a Bíblia hoje. Mas eu não sei ler. Então você sabe ouvir. Porque Jesus também disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje estamos vivendo os dias da igreja de Laodiceia. Qual é a personalidade da igreja de Laodiceia? Se preocupa com certificado. Se preocupa com cargo. Se preocupa com paletó. Se preocupa com gravata. Se preocupa com camisa. Se preocupa com calça. Se preocupa com sapato. Se preocupa com cinto para a calça ficar justa. Mas só que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, o versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Isso foi para quem está no mundo? Não. Isso foi para a igreja, que disse: por que é que ele está batendo? Porque ele está no lado de fora. E se ele está no lado de fora, ele está batendo porque ele quer entrar na sua casa e quer mudar o seu comportamento. Qual é o comportamento que ele muda? Se você falava da vida alheia, vai parar de falar da vida alheia e vai começar a falar do Evangelho de Jesus. Se você antes usava o dedo para acusar, vai começar a usar o dedo para profetizar vitória. É desse jeito. Versículo 10. Versículo 10. Porque hoje o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia se perdido. Olha só o conteúdo. Olha só o português. Olha só o vernáculo. Veio buscar. Por que ele veio buscar? Por que ele veio buscar? Se ninguém foi até Zaqueu, o próprio Jesus foi. Como assim? Ninguém tinha coragem de chegar até Zaqueu. Vamos lá. Vamos entrar num pequeno detalhe. Vou voltar para o Antigo Testamento. Vou voltar para o Antigo Testamento. Vou voltar para Davi. Davi é o mais mencionado. Davi é conhecido como o segundo coração de Deus. Por quê? Porque tinha um coração sincero. Davi era sincero. Vamos voltar a viver a sinceridade diante do povo de Deus. A Bíblia fala que Davi cometeu um ato. Ele cometeu esse ato, Davi. Mas teve alguns outros atos. Mas o mais pesado foi esse. Foi a questão do adultério. Ele adulterou com Batseba. Ele também adulterou com... Ele também se tornou homicida. Mandou matar um soldado, que era o seu chegado. Que era o soldado Urias, que era da guarda. Mas também, dessa forma, ninguém teve coragem de chegar até Davi. Os seus soldados não tiveram, suas concubinas não tiveram, a sua mulher não teve, mas Deus foi e enviou quem? O profeta Natan. O profeta Natan, ele não chegou e pá! Ele não foi igual a Elias. Elias chegou, mudando o assunto, Elias chegou até Acabe e já chegou, pá, profetizando.
Mas só que Natan foi diferente. Natan, ele usou, vamos supor, uma simples teologia. Ele usou teologia e ilustrações. Ele ilustrou. Ele disse, meu rei, havia um homem que tinha várias cordeirinhas. Ó. Mas também havia um homem que tinha apenas uma ovelhinha, a qual ele cuidava, estou resumindo, a qual ele cuidava, ele zelava, ele acariciava.